Olá, olá. Quem será que já está me vendo? Olá, pessoal, boa noite. Olha nós aqui outra vez. Aqui também entrou? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e todas preciosas pessoas que nos acompanham aqui em nossos canais. Deixa eu arrumar um bocadinho aqui para melhorar. Acho que melhorou, né? Estamos nos ajeitando aqui, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nesse novo encontro. Hoje nós criamos aqui uma arte muito especial, inspirada pelos instrutores maiores do Templo Harmonia e feita aqui pela Magalira, montado por ela, montado com o pessoal que trabalha no Terapias com Harmonia, que trabalha no Arcádia. Ficou tão bonita que já pediram. Já teve pessoas aqui dentro do espaço que pediram, então ela também vai virar um totem radiônico, porque o pessoal já pediu. Mas nós colocamos aqui hoje para que possamos trabalhar também, vocês aí não têm, né? Mas se vocês puderem dar uma olhadinha aqui, vai ser bom. É uma arte do Mestre Jesus com a mandala angélica, tá bem, pessoal? Então, depois vocês vão ter a visão disso também, não é? Num outro momento, se vocês puderem. E por que nós estamos colocando essa arte aqui hoje? Pessoal, porque nós vamos trabalhar também com a contemplação. A contemplação da imagem do Mestre, ela causa um profundo efeito no nosso campo energético, no nosso equilíbrio, no nosso campo vibracional e aí, como efeito ainda mais profundo, pega em todo o corpo físico também. Todas as nossas células, todas as nossas moléculas, os nossos órgãos são beneficiados, todos os tecidos corporais. Porque Mestre Jesus, nós estamos aprendendo, não é sempre, cada vez mais, Mestre Jesus trouxe para o plano físico, ele trouxe o DNA do Adão Kadmon, ele resgatou a nossa verdadeira herança genética, colocou em ordem o nosso campo físico, o nosso campo energético, o nosso campo emocional, o nosso campo mental. A vitória dele é a nossa vitória. A vitória dele pode ser nossa, como regeneração, como saúde perfeita. Então, contemplar o Mestre é entrar em contato com todos os códigos divinos que ele irradia. Não importa, é uma arte, é uma imagem. Sem contar que Heinrich Hoffmann, quando fez as pinturas do Mestre, ele era inspirado. Ele entrava num exercício contemplativo e ele conversava com o Mestre, não é? Nós já tivemos oportunidade de falar isso para vocês. E é por isso que nós utilizamos muitas das imagens dos grandes inspirados, dos grandes místicos. Mestre Jesus, então, pediu para ele fazer o nariz dele dessa forma, né? Ele conta, né, nos seus relatos dentro da escola mística da qual ele fez parte, ele conta alguns acontecimentos relacionados com o encontro dele com o Mestre Jesus, quando ele fazia as suas pinturas. E um personagem mais conhecido na atualidade, mais próximo de nós, que é o Yogananda, ele também chancelou esse trabalho desse pintor
dizendo que é um pintor inspirado e que fazia a obra coligado com o Mestre Jesus. Então, Yogananda aprecia muito Heinrich Hoffmann, tanto é que Yogananda colocou no seu livro, na sua obra A Segunda Vinda do Cristo, ele coloca as obras desse pintor. A maioria do livro está com as obras deste pintor. Então, aqui nós estamos trabalhando com essa linda arte, que é o Mestre Jesus nos observando, com a mandala angélica irradiando do seu ser. E vocês aí, embora não estejam vendo, mas vocês estão recebendo a frequência que nós já estamos irradiando através desse encontro. Então, boa noite a todos vocês. Eu não vou nem poder falar todos os nomes, né? Mas os que eu falar, sintam-se, representem a todas as queridas e os queridos, que são os que nos acompanham em nossos canais e os que são devotos do curso Cristianismo Iniciático e do Templo Harmonia e que são trabalhadores da luz do Templo Místico Harmonia. Então, é a Socorro, Thaís, Diene, Eduardo, Fernanda, Vera Martins, Cirlei, a Kelly, Priscila, Nair, Maísa, Nancy, Amabile, aí tem aqui a Lília Viana. Então, através de vocês, eu saúdo todos, Conceição, saúdo todos que estão aqui, todas que estão aqui. Gratidão por criarem esta ciranda e vamos trabalhar. Vamos nos unir ao conhecimento superior. E quando nos unimos a um avatar, estudando o que ele nos deixou de conhecimento, nós nos unimos a Ein Sof Or, a luz das luzes, a máxima frequência. Então, quando estamos aqui reunidos falando do Mestre, e no caso é o Mestre Jesus, o Avatar Jesus, o Avatar da ciência crística. Quando nós estamos, então, falando dele, toda a egrégora crística vibra em nosso ser. E como nós fazemos parte da malha terrestre, a egrégora crística brilha, vibra em toda a malha terrestre. Primeiro que esta luz como frequência, este conhecimento se transforma em códigos lumínicos, ele vibra em nós, e pelo nosso DNA, ele viaja e vai para todos os que fazem parte da nossa linhagem familiar. É assim que é assim que funciona. Hoje nós até vamos estudar isso, porque vamos falar da parábola ou fermento, e vamos estudar isso. Então, é muito importante entrarmos em contato com o conhecimento que um avatar deixou no planeta. Porque só dessa forma nós conseguimos entrar em contato com a egrégora dele. Ou, quando nós estamos contemplando ou meditando num avatar, aquilo se torna imensamente mais poderoso e mais rico quando nós sabemos o que ele ensinou, como ele nos conduziu. Então, por isso é importante estarmos sempre ativos no estudo da ciência espiritual. E no caso hoje, nós vamos falar de parábola, a parábola O Fermento. Por que é que Jesus falava em parábolas? Vocês sabem que ele, ao longo de sua vida, passou ensinamentos muito preciosos através das parábolas. O que são parábolas? São histórias, ele se sentava com os discípulos, como é muito comum para os mestres do Oriente, se sentar com os discípulos. Ele viajava muito, se sentava em algum lugar e ele contava uma história. Ele criava uma história. E ele, para falar essa história,
ele tirava símbolos do que estava ao redor dele. Isso é uma parábola. É contar uma história que utiliza símbolos do cotidiano, do entorno, da vida, mas esses símbolos são carregados de um simbolizado místico. Por trás do símbolo tem um simbolizado místico. A parábola é um ensinamento, uma linguagem muito poética, muito lúdica, que muitos mestres do Oriente trabalharam com parábolas. É comum deles. Nessa hora, nós nos lembramos como o mestre Jesus é um mestre do Oriente. Ele tinha uma linguagem poética, encantada, lúdica. E quando nós lemos a Bíblia, que foi compilada já por povos mais pragmáticos, né? Pelos europeus, né? E pelos estudiosos europeus, aí nós que estudamos muito, nós percebemos a diferença. Se você pega uma tradução do Oriente e você pega uma tradução e interpretação do Ocidente, então é totalmente diferente, né? Então os orientais eles conseguiram manter aquela poesia e os europeus aquilo ficou mais seco, né? É quadrado, é um texto contando a coisa de um ponto de vista mais seco. Mas nas parábolas nós conseguimos enxergar ali a alma poética do mestre. As parábolas, elas não foram muito mexidas, elas não foram alteradas. Por quê? Porque é um conto. Então, não se altera algo que é pura simbologia. Então, pelas parábolas, nós vamos captando a alma poética, lúdica do Mestre Jesus. Como nessa que nós vamos falar hoje, ela é tão curtinha, mas nós vamos contar nos detalhes para vocês perceberem como é interessante. Então, por que o mestre falava em parábola? Primeiro, porque, pelo que já dissemos, ele é um mestre do Oriente, né? Do Oriente Médio, tudo bem, mas ele tinha um profundo comportamento oriental, ele era rabi, ele era sacerdote de Melquisedeque, ele havia andado pela Índia, ele havia andado pelos países também, o Egito, ele tinha ali um cabedal, né, um traquejo, e parábolas, contar histórias, era o modo que os povos da antiguidade, os grandes mestres, utilizavam. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo, porque ele, que maravilha, conseguiu colocar, olha que maravilha aí que a Letícia fez para vocês. Olha que bonito que ficou. Conseguiu colocar lá também a imagem. Muda tudo, né? Muda tudo porque a contemplação é um exercício místico de grande poder. Contemplar imagens de poder é algo que muda muito a nossa energia, tá bem? E, só lembrando, essa imagem é do Heinrich Hoffmann, Jesus Salvador. Nós temos esse quadro que é um totem. Totens são, a gente já falou em outros encontros, né? Além de ser quadros, eles recebem ali uma programação radiônica de totens, tá bem? E hoje vocês já estejam com os seus totens, porque nós já estamos irradiando frequência para eles através dessa live, já começou, tá bem? Ao final da live, nós ainda vamos fazer uma irradiação, tanto os trabalhadores do Templo Harmonia estão trabalhando hoje em ofício de terapia espiritual, quanto as máquinas radiônicas e a máquina em Sofior vai irradiar agora no final dessa live, vão ligar para os totens e para vocês.
Quem não tiver totem, tem problema? Não, vocês também vão receber. Quem tem os totens recebem as frequências dos totens também, porque eles são ativados e eles têm ali, né? Cada um sabe para que cada um serve, né? A maravilha que é o totem, que vocês conhecem bem. E eu falei para vocês colocarem água no totem de geometria sagrada, que é esse aqui, né? A mandala angélica, escudo de Davi e cubo de Metatron. Mas quem não tem os totens de geometria sagrada, como me perguntaram? Coloquem as imagens de poder, os totens de imagem de poder, em pé, né, na posição, e coloquem a água ali próxima, tá bem? Aí fazemos assim e fica perfeito, tá bem, pessoal? Então, eu vou voltar, tá? Me desculpem essa. Por que é que Jesus falava em parábolas? Além disso que nós já explicamos. O mestre e a hierarquia divina sabiam que ao longo dos séculos muita coisa ia ser alterada do que ele passava. Então, falar em parábolas era uma maneira de o ensinamento ficar mais fidedigno ao que ele queria dizer. Porque ninguém muda o que não entende. Os grandes controladores que quiseram usar as obras sagradas para controlar o mundo politicamente, emocionalmente, eles não mudaram as parábolas, porque as parábolas, elas são místicas. As pessoas entendem em níveis diferentes e depende das interpretações simbólicas, cabalísticas, sutis, transcendentes. Então, pessoas que têm controle de vida pública, política, não conseguiam acessar aquilo. Então, eles não tinham interesse de mudar aquilo. Era uma historieta. Uma historieta não é perigo para você nem para mim. Nós não vamos nos libertar de nada e nem transcender como uma historieta. Mas é uma parábola do maior avatar, do mestre dos mestres. E ela desencadeia em nós processos, ainda mais quando nós, na vida mística, vamos entendendo, interpretando os símbolos místicos. E aí nós passamos a entender profundamente a parábola. Então, esse é um outro motivo porque Jesus falou tantas parábolas, ensinou por parábolas. E, como já dissemos, ele usava símbolos da vida cotidiana, símbolos que estavam ali no entorno, para explicar um simbolizado transcendente, místico, espiritual, superior. Por que Jesus falava em parábola? Quando ele dizia: o reino dos céus é semelhante a. Aí ele falava alguma coisa. E à primeira vista, parece que então o reino dos céus é algo muito estranho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem lançando a sua rede de pescar ao mar. O reino dos céus é semelhante a um semeador jogando sementes. O reino dos céus é semelhante a trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a uma pérola preciosa que está em profundas águas e ninguém encontra. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 sábias e 5 loucas. E aí você pode pensar, nossa, o que é que o Mestre Jesus está ensinando? E o tema da nossa live de hoje: o reino dos céus é semelhante a. Então nós vamos falar a parábola. Dentre as parábolas, existem umas que são muito curtinhas. E aí então você pensa, nossa, isso aqui não está me dizendo nada.
E aí eu vou lembrar o que os franceses falam. Nos frascos mais pequeninos estão os perfumes mais preciosos. Parábolas do Mestre Jesus, muito curtinhas, são muito especiais, mais do que todas para mim. Então, o reino dos céus é semelhante a uma mulher na sua cozinha, fazendo o pão para o dia seguinte. As mulheres daquela nação do Mestre Jesus tinham o hábito de preparar, no fim da tarde, a massa para o pão do dia seguinte. E Jesus continua: é semelhante a uma mulher que está preparando o pão para o dia seguinte. E o reino dos céus é semelhante a um pequeno punhado de fermento colocado em 3 medidas de farinha. Assim é o reino dos céus. O que Jesus falou, gente? Ele deu uma receita de pão. Então vocês imaginem, desde a tenridade, o menino Jesus observando nas cozinhas as mulheres da sua família, sua mãe, que preparava o pão para o dia seguinte. Então, o fermento naquela época, até hoje ainda existem fermentos vindos daquela época, vocês sabem disso? É aquele fermento que você tem que conservar, né? Sempre ficar tirando uma parte e mantendo ali uma parte que sempre vai se multiplicando, né? Aqueles organismos vivos, maravilhosos, quem é alquimista, quem é natureba, né? Adora essa questão do fermento. O fermento é o sal da terra, né? O fermento moveu o mundo. O fermento criou massas, né? A massa, o pão, que poderia ser duro, seco, difícil de engolir, a partir da descoberta, né, desses seres que criaram o fermento, tudo muda. O pão fica saboroso. O pão, até hoje, faz parte das culturas do mundo inteiro. Então, naquela época, o pão já era especial. O pão já alimentava a população e eles criavam aquela variedade imensa, né, na culinária maravilhosa deles desde aquela época. Então, parece que Jesus estava dando uma receita. Mas vamos então pegar o simbolizado que ele está colocando, físico, ele pegou do cotidiano, ele pegou um símbolo que todo mundo conhecia, todo mundo sabia fazer pão, todo mundo sabia o que era fermento, fazia parte do dia a dia deles. Vamos repetir. Um punhadinho de fermento em 3 medidas de farinha. Quando aquela massa de farinha e água é só farinha e água, ela é pequena, dura. E se fosse colocá-la daquele jeito no forno para fazer o pão, ele ia ficar uma pedra, ficaria uma pedra. Mas com um punhadinho de fermento colocado, misturado naquela massa, aquele pão cresce e cresce durante a noite e ele fica poroso e ele fica macio. E aí realmente ele é útil para o que ele se presta, ser pão. O que são as 3 medidas de farinha? As 3 medidas de farinha no pão são os nossos aspectos materiais. A parte mais dura, a parte mais concreta, o pão, dentro de uma simbologia cabalística, né, de uma simbologia da cabala egípcia
E dentro das simbologias orientais também, das grandes linhas místicas, o pão significa o nosso ser, o nosso corpo, a nossa parte física. E as 3 medidas de farinha são o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, os nossos aspectos mais materiais. Por isso que Jesus falou, um pequeno punhado de fermento em 3 medidas de farinha. Não é? Então, os 3 aspectos mais materiais do nosso ser. E o fermento? O que é o fermento? O fermento é o que os hindus chamam de Atman, o que as religiões cristãs chamam de alma, o que os esotéricos, os cabalistas chamam de eu superior, ou presença divina, o espírito, essa parte sutil. O fermento, ele é colocado só um pouquinho e a mulher mistura, não é? Para fazer o pão. Eles têm que ficar bem misturados e nós vamos explicar isso também, porque Jesus explicava dessa forma. Então ele disse um punhado de fermento misturado em 3 medidas de farinha. Nós temos que colocar os nossos aspectos físicos, as 3 medidas de farinha, o nosso corpo físico, mental, emocional, nós temos que colocar em contato com essa partícula, com essa essência quase que invisível, que é o nosso espírito, a nossa presença divina, o nosso eu superior, o nosso Atman, a nossa alma profunda. E nós temos que permear esses aspectos tão diferentes em nós. O nosso físico, emocional e mental, que se ocupam com todos os milhares de assuntos da realidade física, do nosso mundo cotidiano, que às vezes é tão massacrante. Mas nós temos que, ao final de um dia, como a mulher vai fazer o pão e prepará-lo para o dia seguinte, nós temos que colocar esses nossos 3 aspectos em contato com o fermento místico do nosso espírito, do nosso eu superior, da nossa presença divina. Para que, quando nós fazemos esses aspectos, o material e o espiritual, entrarem ali em profundo contato, o nosso espírito vai fazer um trabalho no nosso ser, e o nosso ser vai expandir, e vai expandir, e vai crescer. E vai se transformar completamente. E o Mestre Jesus disse muita coisa nessas 3 linhas de parábola, porque ele não disse que somente as 3 medidas de farinha vão servir para ser pão. E ele também não disse que só o fermento sozinho serve para algo. O mestre está dizendo que os dois têm que se unir e um ser completamente envolvido pelo outro. O que isso quer dizer? Jesus era um mestre extremamente prático para nos ensinar. Se o ser só vive as suas 3 medidas de farinha, se ele vive apenas os seus aspectos materiais da vida, ele não conseguirá se ampliar, transcender, crescer e ser um ser completo, autorrealizado. E se um ser, uma pessoa, também viver só do espírito, só da mística,
querer se isolar e ficar ali numa beatitude, só na meditação, só na contemplação, sem colocar o seu espírito para transformar os seus aspectos físicos, também ele não vai conseguir evoluir de fato, porque ele vai ficar ali naquela vida mística, mas quando ele tiver que agir na vida física, e ele vai ter que fazer isso em algum momento, ele vai ter que agir, porque ele está no plano físico, ele está aqui nessa condição, então não pode sair dela para sempre. Quando esse ser que viveu só da mística for ser obrigado a viver os seus aspectos físicos, o seu corpo, o seu emocional e o seu mental, ele vai ser imensamente despreparado. Ele não vai conseguir pegar aquela mística e transformar numa vivência prática, numa vivência evolutiva, numa vivência de autorrealização, porque ele não vai ter traquejo. Ele meditava em lindos textos, mas ele não punha em prática para saber se ele conseguia viver aquilo na troca com todas as outras pessoas, com todas as outras situações, se ele tinha a superação de dificuldades. Ele não usava aquilo, ficava só ali, né, no lado sonhador dele, num lado totalmente internalizado, sem ele praticar aquilo. Então, como ele saberia se ele desenvolveu a paciência que está escrita nos textos sagrados, se ele não exercitou na vida cotidiana junto com os outros seres? Como saber se ele desenvolveu a fraternidade, se ele venceu os defeitos, se ele não colocou isso em prática? Então, o Mestre Jesus está ensinando nesta parábola que nós não podemos ser só fermento, viver só do espírito, e também não podemos viver só dos nossos 3 aspectos materiais. O Mestre Jesus diz que a autorrealização, a transcendência, a plenitude, o crescimento está em sabermos unir magistralmente, como as donas de casa de sua época faziam, unir magistralmente os aspectos físicos e o espírito, para que no contato e na união disso nós conseguíssemos crescer e assim nos tornar pães, ou seja, seres que servem para algo, para alimentar os demais, alimentar a sua própria linhagem familiar, tudo isso. E nós analisamos a parábola, primeiramente, de um ponto de vista bem pessoal. Mas nós também podemos analisar a parábola de outra forma. Nós podemos analisar de uma forma coletiva. O Mestre Jesus veio para esta dimensão material, onde aqui existiam seres, que somos nós, que não tínhamos capacidade de entender os mundos superiores. Nem sabíamos que mundos superiores existiam. Não fazíamos nem ideia. Achávamos, e a maioria ainda acha, que isso aqui que nós vivemos é a realidade total. Hoje, a nossa ciência já prova, a física quântica, 11 dimensões. Pessoal, se a internet ficar ruim e cair, vocês entrem de novo, tá bem? Porque está tendo aqui uns problemas, tá bem? Hoje a física quântica prova 11 dimensões. A ciência prova. Imagina naquela época. Nós nem saberíamos dizer. Por isso é que Jesus tinha que pegar exemplos do cotidiano
para tentar simbolizar o que seria o reino dos céus, a casa de muitas moradas do Altíssimo. Então, ele vem para essa dimensão material, tem que explicar para pessoas que ignoravam completamente a verdadeira vida superior. E até hoje nós não temos nem 5% de entendimento do que seja essa transcendência, ok? Imaginem como é que vocês conseguiriam explicar para uma pessoa, vamos supor assim, existe uma cor que não existe nesse plano nosso. E aí um ser vindo de outra dimensão tenta nos explicar que cor é essa. Como ele vai fazer isso para que nós possamos entender uma cor que não existe? Eu mesma, como contatada e paranormal, em desdobramento, vivendo uma realidade além dessa física, me lembro de uma experiência onde eu vi outras cores num lugar que eu estava. E eu me lembro que eu fiquei encantada. Lá eu conseguia saber que cor, que era algo diferente. E eu até lembro que eu comentei com o ser que me acompanhava. Nossa, que deslumbre! Isso não tem no meu plano. Ele disse, realmente não tem. E quando eu acordei aqui, com o meu pijama na minha cama, a minha mente física, o meu cérebro, não consegue processar. Eu não trouxe a cor. Ela não vem para cá. Porque não existe registro nesse cérebro, nessa máquina física. Então é um branco. Eu não sei o que eu vi. Eu só sei que eu vi. Então isso é uma coisa muito leve, só para exemplificar para vocês que até mesmo com os sensitivos, com os paranormais, isso acontece. Agora imagina explicar um reino superior divino para uma classe de seres que só vive numa estreita faixa da terceira dimensão. E o Mestre Jesus veio de uma dimensão além da 12ª. Nós falamos isso em maiores detalhes no nosso curso Cristianismo Iniciático. Então, quando ele vem para cá, ele traz o Espírito, ele traz a presença divina, num nível que nunca antes nós havíamos conseguido trazer, porque nós não conseguiríamos. Ele traz o fogo do Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, vem com ele. Ele conseguia trazer. E esse Espírito invisível, que ninguém dá nada por ele, que não aparece, que ninguém sente, está aqui, na Terra, no planeta, desde que o Mestre aqui esteve a nível físico conosco. Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado que veio com o Cristo, é o fermento da parábola. E ele, invisível, está trabalhando a massa humana, a população, os seres da Terra. Ele está fazendo com que as consciências, o emocional, o físico, o mental, se ampliem e cresçam e se transformem da dura massa de farinha e água, que seria uma pedra, se transforme em algo como pão, num outro elemento, que foi alquimizado pelo fermento. Então, essa também é uma interpretação válida. E aqui vocês têm um compartilhar da minha visão de mística e de estudante da ciência crística. Mas vocês podem ter aí interpretações que transcendam a minha.
Os grandes iniciados dizem que as parábolas do Mestre Jesus, como a maioria dos seus outros ensinamentos, tem 7 níveis de entendimento. Quanto mais a gente amadurece no estudo, mais profundamente e amplamente nós compreendemos o que ele nos ensina. É de vital importância nós entrarmos em contato com os ensinamentos místicos. Não é possível ser um trabalhador da luz sem você estudar os avatares, sem você aprender o que eles ensinaram. Hoje em dia está muito em moda, né? Eu sou um trabalhador da luz. Eu sou um ser da luz. Por que você é um ser da luz? Porque eu escolhi a luz. Mas, além de escolher a luz, isso já é 50% do caminho, você tem que aprender como desenvolver. Então, existe muito esse erro. Às vezes só fica no espiritual. E aí você vai viver o que o mestre falou. Você não vai permear os seus aspectos físicos. E se você não estudasse a ciência do Cristo, você talvez não fosse ter essas sacadas que são importantíssimas para que nós realmente possamos cumprir a nossa caminhada evolutiva. Então, entreguei para vocês o conhecimento desta parábola. Vocês que estão assistindo essa live hoje estão recebendo códigos aqui do que este ensinamento irradia. Toda vez que nós falamos do Mestre Jesus, toda vez que estamos com ele, falando dele, nós estamos recebendo os códigos daquele ensinamento. É algo vivo que nos transforma. E você que está assistindo essa live depois que já passou da data dela, você também está, porque a energia divina, ela é onipresente, onisciente. Nós temos que entender o que é isso. Ela sempre está irradiando. Quando você abre um livro sagrado, e quando eu chamo livro sagrado, pessoal, eu estou falando do livro da fonte, dos mestres, tá bem? Sem religião. Eu estou falando você pode ler as obras do Cristo de vários autores que estejam ali colocando aqueles textos. Você pode ler o livro do Buda, né? Do Maomé, do Lao Tse, do taoísmo. Quando eu falo troncos religiosos, eu falo das religiões de raiz, né? Aquele que os próprios avatares falaram. E quando nós estudamos isso, nós estamos entrando em contato com a presença deles, com o aura deles, e recebendo os códigos divinos disso. Então, mesmo que você esteja vendo essa live depois do dia que nós a fizemos, você também está recebendo. Porque a energia divina do Cristo sempre está vibrando. E para os que entram em contato com ele, através do estudo dos seus ensinamentos, através da contemplação da sua maravilhosa figura transcendente e lumínica, nós estamos recebendo esses códigos, tá bem? Então, está entregue essa parábola. Nós vamos ficar um pouquinho antes de trabalharmos com a irradiação. Nós estamos à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta que queiram que a gente responda, está bem? Tanto da parábola, como dos totens, como o que vocês quiserem perguntar, está bem? O pessoal aqui que nos dá assessoria, que está aqui conosco, estão pedindo, por favor, para vocês curtirem a live. Nos ajudem a fazer com que a internet irradie informação lumínica, evolutiva, transcendente. É necessário que nós abençoemos a internet. Ela precisa começar a trabalhar
com informações de luz profundas, evoluídas, transcendentes. Precisamos preparar essa internet para que Saint-Germain possa utilizá-la para o que será necessário nos próximos anos para mudar o planeta Terra de forma positiva. Então, hoje a internet também tem muito assunto, né? Tem muito assunto, até o pessoal fala muito de assuntos, até de luz, o planeta Vênus está acontecendo isso e Saturno está acontecendo aquilo. Mas nós precisamos das coisas também do conhecimento espiritual, de fato, aquele que realmente é prático, nos ajuda a evoluir. Então, vamos colaborar, sejamos trabalhadores da luz, vamos disseminar isso o máximo que nós pudermos, tá bem? Então, aqui está a Conceição, boa noite, Conceição. Ela nos pergunta aqui, gratidão a todos, especialmente meus colegas dos pátios internos e aos que estão aqui pela primeira vez. Preparem-se para receber muita luz, muita sabedoria e toda a dedicação deste grupo maravilhoso. Conceição, você que é maravilhosa. Gratidão. Gratidão, você é uma trabalhadora da luz, muito poderosa, né? Faz parte da escola iniciática do Templo Harmonia. Gratidão a você por abençoar as pessoas com essa informação também. Gratidão. A Nadejda colocou aqui para a gente, boa noite, minha querida, outra trabalhadora da luz. Boa noite, Maga. Amanhã é meu aniversário. Uau, parabéns. Vou fazer 49 anos. Está radiante, acho que eu já sei por quê. E posso afirmar que minha transformação é devida ao curso Cristianismo Iniciático. Gratidão por toda a oportunidade. Nadejda, querida, gratidão. Gratidão por falar isso. Realmente, quando a gente entra em contato com a senda da ciência espiritual e da ciência crística, isso transforma a nossa vida. E é tão bom quando nós encontramos uma escola que ressoa, né, com a gente, que realmente faz aquilo acontecer em nós, né? Então, eu entendo a sua alegria. 49 anos, uma idade muito especial, né? Passou por todos os chakras, né? Acabou de completar aí o ciclo, chegando 7 anos em cada chakra, completou o ciclo até do chakra coronário, então agora vai começar a caminhada de novo numa oitava a mais. E, uau, quando nós já começamos essa etapa, já na senda, no entendimento, na transformação evolutiva, tudo de bom. É um presentão e tanto para nós. Gratidão, querida, gratidão. E a Fernanda, boa noite, Fernanda, colocou aqui para nós. Maravilhoso, Maga Prisca, não conhecia este conhecimento acerca da parábola. Faz todo sentido a sua visão mística. Gratidão sem fim por mais este presente de ensinamento. Você falou muito, muito bem, visão mística. A mística, ela é uma ciência. A ciência mística. A ciência de você percepcionar através, né, a elucubração filosófica e de você também ir entendendo os símbolos. Esses símbolos, semente, farinha, fermento, flor, pássaro, peixe, terra, água, isso vem desde a antiguidade, é uma linguagem ancestral, cabalística. E quando nós vamos interpretando esses conhecimentos, você vai ficando com a mente muito aguçada, tanto você vai tendo uma compreensão cada vez mais profunda. Todos os avatares usaram dessa simbologia, porque como eles falariam conosco, a não ser pela simbologia? Como disse, como eles nos explicariam algo que nós não fazemos ideia do que seja, a não ser pela comparação? Então, todos os avatares utilizaram dessa simbologia. E nós temos que aprender a fazer essa leitura. Ela também transforma o nosso ser, não é? Muitas vezes,
Os nossos sonhos são com essas simbologias. E quando a gente vai conhecendo isso, a gente vai pegando assim muitas informações importantes para a nossa evolução. A Sara colocou aqui para nós, boa noite, Sara. Gratidão, querida Maga, que lindo ouvir sua explicação. E eu que agradeço por vocês terem paciência comigo. Eu ainda não me acostumei bem na internet, né? Diferente do que a gente está com as pessoas todas no mesmo ambiente, mas eu estou me acostumando aos poucos, tá bem? Aí a Carolina, boa noite, Carolina, colocou aqui para nós. Gratidão pelos ensinamentos de maravilhosos códigos. E gratidão porque vocês estão aí recebendo estes códigos. É preciso que hajam pessoas na Terra para receber os códigos. É preciso que haja pessoas disponibilizando seus 3 aspectos para acolher o espírito. É preciso, senão o planeta não será transformado de uma massa dura e difícil de engolir em algo prazeroso, evolutivo, aconchegante, amoroso, como é um pão. Então, gratidão por vocês se ofertarem para receberem o Espírito, para que nós possamos nos transformar em pães da vida. Então, vamos prosseguir. A Renata colocou aqui para nós. Boa noite, Renata. Sobre a água para os totens, queria que falasse mais. Gratidão. Então, eu falei dos totens para pôr a água, os totens de geometria sagrada. Eu estou com um deles aqui, né? A mandala angélica, que é esse aqui, que está até na arte que a Letícia fez. Então, esse totem, que para os que não sabem ainda, ele também é um objeto radiônico, ele tem aqui um circuito radiônico embaixo dessa etiqueta, que tem aqui, é a junção dos nossos 2 espaços, né? Terapias com harmonia e Arcádia, né? Então, esse totem, você coloca ele em cima da sua mesa, da sua bancada, tá bem? E aí você pega, eu vou pegar um copo aqui, não vou pegar nem a minha xícara. Você pega, ó, e coloca aqui, ó. Pode ser um copo, pode ser um jarro com água, coloca com delicadeza, mas coloca no centro do círculo, tá bem? Pode ser esse, pode ser o escudo de Davi e o cubo de Metatron, tá bem? E o Moriá que está falando. E quem comprou quadro com moldura? Também pode, você também pode fazer assim. Aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma toalhinha em cima, se vocês quiserem, não tem problema. Melhor branca, tá bem? Se vocês forem colocar algo, melhor a cor branca, porque ela é uma cor que irradia, tá bem? O totem, ele tem uma película protetora, né, Moriaki? Vocês colocam, né? Eles colocam uma película protetora justamente para isso, para a gente poder usar de forma prática. Então, aqui pode ir o seu copo, a sua jarra, a sua garrafa, como você quiser, tá bem? É assim que você utiliza. Os totens de geometria sagrada, então, eles ajudam muito a dinamizar a água. Muito, enormemente. Então, o que vai ser irradiado hoje pelas máquinas radiônicas ao final dessa live, pela máquina Ein Sofior, que estão unidas às máquinas radiônicas Orion, né? Moriaki, as máquinas Orion, quem entende aí de irradiação, são as máquinas Orion que nós usamos, as que mais gostamos, né? O Moriaki é do Centro de Radiestesia Radiônica. Elas irradiam
E chega para todos os totens, porque isso aqui é como uma antena. É um dispositivo radiônico, tá bem? Então, a irradiação vai para todos. Quem tem os totens utiliza, que aí a água vai ficar bem mais forte ainda a forma para receber essa irradiação, tá bem? Então, espero que vocês tenham entendido assim, dessa forma. Sara perguntou se pode ser o totem de Ensofior também. Ah, o totem de Ensofior. Boa lembrança. Sim, também pode ser, Sara. O totem Ensofior também é uma geometria sagrada. Também pode. A água fica imantada. Tá bem? O pessoal daqui tá dizendo para mim. Imantada e vibracionada também, tá? Algumas pessoas notam, às vezes acontece com alguns, não com todos, mas não quer dizer que não. Fica cheio de bolinha, tá bem? Isso daí é que além de a água ficar vibracionada, ela fica cheia de bolinha porque a pessoa que tá aí com essa água cheia daquela, parece champanhe, é porque a pessoa tem bastante ectoplasma. Se a de vocês fica, é que vocês têm muito ectoplasma, então, além de tudo, essa energia que forma bem assim em volta aí, tá fazendo um movimento, isso aqui, aí se une com a energia de vocês, que vocês têm ectoplasma, e aparece na água como essas bolinhas, tá bem? A Elisa perguntou se para quem tem imagem de poder, por exemplo, ela tem da Mãe Maria, se também recebe essa radiação. Recebe. Eu errei ao colocar ali, né, somente de geometria sagrada, só que se você tem imagem de poder, aí você não vai, como da Mãe Maria, né, como de Mestra Maria Madalena, Mestre Saint Germain, e é isso, né, e Mestre Jesus. Ai, Santo Antônio de Pádua, né, poderosíssimo ele com água, viu? Aí vocês não vão fazer assim, vocês vão colocar lá o quadro e vocês vão colocar a água aqui perto, tá bem? Vocês vão colocar o quadro de pé e a água perto, tá bem? Tá aqui. Ah, tá aqui? Então, vou falar aqui para você, ó. Você vai colocar a imagem de poder como quadro e a água aqui na frente, tá bem? Assim que vocês vão fazer quando é totem de imagem de poder. E aí o campo criado vai permear completamente a água, vai imantar a água. É o fermento na água. Quanto tempo deixa o copo com água? Somente hoje, vocês podem deixar assim 30 minutos e já fica imantado, tá bem? Ainda mais agora que ao final da live todos nós nos unir à egrégora do Templo Harmonia. Então, para vocês que já sabem, né, o Templo Harmonia tem uma egrégora gigantesca, porque é um templo milenar, então a egrégora dele é poderosíssima, então nós vamos nos unir à egrégora do templo, e aí tudo isso vai ser irradiado. Então, passou meia hora, vocês podem tirar, tá bem? A Débora perguntou dos totens do oráculo de Tote. Também irradia, né? O totem do oráculo de Tote, que é o totem astrológico, né? Tem o do oráculo de Tote e tem o astrológico. Sim, o totem do oráculo de Tote, nós colocamos a mandala cheia de símbolos, né? Aqueles símbolos ali, eles são dos troncos de conhecimento místico. Sim, também serve. Tá certo? E amanhã posso fazer? Pode. Isso que é maravilhoso. O seu totem está sendo dinamizado nesse momento novamente e você pode fazer sempre que você quiser. E olha, então, falamos em outra live, vamos lembrar aqui, pode ser água, pode ser suco. Você vai almoçar e você quer que a sua refeição fique permeada de frequência lumínica. Coloca um pouquinho no prato, 5 minutinhos em cima do totem. Também você abençoa toda a sua refeição. Eu estou falando desses 4, né?
mandala angélica, cubo de Metatron, escudo de Davi e Ain Sofior, não vou mentir que eles são, e os imagens de poder, eles são os mais fortes ainda, tá bem? Porque eles são puramente cabalísticos mesmo e radiônicos. Então, coloca um pouquinho, 5 minutinhos já, abençoa, dinamiza, aí só para lembrar. Mandala angélica, ela abençoa a água e o que você for fazer de refeição com códigos angélicos. E aí, com o tempo, para quem estuda isso lá nas nossas lives internas, nós estamos estudando os anjos, né? Nós vamos aprofundar muito o que eles transmitem para nós, né? O escudo de Davi, que é o outro que eu não estou com ele aqui, tá bem, pessoal? Tá tendo uma demanda aí disso e a gente não tem. O escudo de Davi, o que ele faz? Ele protege, ele limpa, ele liberta de energias negativas e ele deixa aquela água, aquela refeição, aquele alimento profundamente limpo e perfeitamente harmonizado com o código divino. E, nossa, me fugiu, o cubo de Metatron. O que ele faz? O cubo de Metatron, ele tem a receita da nossa genética perfeita, a perfeição do nosso ser, os nossos códigos divinos totalmente despertos. Então, ele é usado para ter um despertar, uma dinamização do nosso ser na luz, tá bem? A Sofior, ela trabalha muito com o cubo de Metatron. É a mesma coisa, só que a Sofior também nos purifica. Ela é uma energia purificadora, tá bem? Posso fazer para meus entes familiares? Pode. Colocar água, você diz, nos totens para os seus entes familiares? Não só pode como deve. Você vai abençoá-los imensamente. Com água fluida, com água imantada, tá bem? Se você tiver as músicas, os decretos, se você ainda unir, né, fizer a sua magia, né, unir tudo que você sabe, mais ainda, tá bem? A Andrea colocou aqui para nós, amando o curso Cristianismo Iniciático. Que boa notícia, que bom saber que você está apreciando. Ensinamentos lindos e profundos, um presente mesmo, gratidão, gratidão a você, por você ser mais uma pessoa que está recebendo esses códigos transformadores que abençoam você, a sua família e o planeta. Aí a Eunice colocou aqui para nós, então eu não falei boa noite, Andréia, boa noite, Eunice. Que linda parábola. Feliz pela compreensão da mensagem do Cristo. Que bom, Eunice. Que bom que você também coloca aí os seus 3 aspectos a serviço do Espírito Sagrado. Gratidão. A Fernanda colocou para nós. Sem dúvida, o curso Cristianismo Iniciático é plenitude. Obrigada, Fernanda. Gratidão. Que bom. Mais uma trabalhadora da luz muito preciosa. A Vâunia colocou aqui para nós. Boa noite, Vâunia. Maravilhoso esse momento. Gratidão, Maga, e a todos vocês do Terapias com Harmonia. São momentos que me trazem uma emoção muito boa quando ouço você, Maga, falar do Mestre Jesus. Gratidão, Vâunia. A nossa alegria maior é falar dos ensinamentos do Mestre. De tudo que a gente tem que fazer, né, as agendas que a gente tem que cumprir na escola iniciática, falar do Mestre é sempre a alegria maior para nós também. A Conceição colocou aqui para nós. Mário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os tantos profetas da internet. Há como saber quem é verdadeiro e quem não é? Você tem que ir estudando a ciência espiritual, crística, ou do Buda, ou de todos eles, do Lao Tse, vai estudando e você vai desenvolvendo um senso.
E aí você vai vendo aquela pessoa que só tem palavras ao vento, sem nenhum conteúdo. Mas para você desenvolver isso, você vai ter que entrar em contato com a filosofia e a ciência espiritual dos mestres, porque não tem como a gente desenvolver sabedoria se nós não entrarmos em contato com a sabedoria, não é? Então, é o que eu consigo te dizer. Cada vez vai ter mais profetas e mais pessoas falando, e nós vamos ter que desenvolver esse senso, né? E a Cirlei colocou aqui para nós. Poderia falar um pouco mais sobre os ciclos dos chakras a qual se referiu antes? Fiz 49 em abril. Fiquei curiosa por saber mais, se fosse possível, grata. Aqui não vai dar tempo de aprofundar. A nosso ideal, a gente vai conseguir montar um curso de alquimia, né, Moriarty? Né, Letícia? São tantas coisas, né? Mas está na lista. Mas assim, o que eu posso te falar assim para você entender? Do momento que você nasce, a gente fica 7 anos passando por cada chakra. A nossa energia, ela vai subindo. A gente vai se construindo, não é? Então, de 7 em 7 anos, de 0 aos 7, você está no chakra básico. Dos 7 aos 14, você vai para o esplênico, né? E aí você vai contando de 7 em 7. E você vai passando por todos aqueles assuntos dos chakras. Tudo aquilo, e vai se construindo. Os alquimistas dizem que o nosso verdadeiro nascimento é quando a gente passa por todos eles, porque daí a gente vai viver novamente, só que aí numa maturidade, não é? De outra forma. Você já viveu a parte mais básica deles, o aprendizado mais básico. A nossa sociedade humana está muito tosca, porque não está conseguindo sair do básico deles quando faz 49 anos, né? Eles voltam e repetem o mesmo ciclo. Mas nós que estudamos, nós temos que conseguir transcender. Então, basicamente é isso. No momento que você nasce, você fica 7 anos em cada um deles, tá bem? Mas, nos pátios internos, a gente pode aprofundar isso, tá bom? E a Eunice colocou aqui para nós. Boa noite, Eunice. Quero ser este pão divino. Gratidão, Eunice. Gratidão, que você seja um lindo pão, um saboroso pão místico. Jesus se chamou de pão da vida, né? Que você seja esse pão da vida que alimenta você, a sua linhagem familiar e abençoa todo o planeta. Gratidão. Querer é poder, né, pessoal? Nós precisamos querer mesmo, né? Sem querer, nós não vamos sair do lugar. E a Lília colocou aqui para nós. Boa noite, Lília, querida. Muito importante esta explanação sobre esta parábola. Estes símbolos são realmente poéticos e nos aquecem o coração. Lindo demais. Gratidão, Lília. Gratidão por receber esta informação lumínica. E a Kelly colocou aqui, Maga, gratidão, boa noite, Kelly. Gratidão por desvelar esta parábola. Fez muito sentido e abriu um campo muito maior de compreensão do nosso verdadeiro ser. Suas explicações realmente despertam consciências. Eu sou uma replicadora. Eu aprendi e estou transmitindo. Gratidão, Kelly. Gratidão por você receber estes códigos. A Vânia colocou aqui para nós. O curso Cristianismo Iniciático nos traz, sem dúvida, uma sensibilidade a mais para pensar sobre os ensinamentos e as mensagens que o Mestre Jesus deixou para nós. Não é, Vânia? Muda a sua compreensão. Você realmente entende o que é, né? Gratidão, Vânia, gratidão. E a Lília colocou aqui para nós. Coloco a jarra sobre o totem da Ensofior e também do oráculo de Tote, além dos da geometria sagrada. Ai, que beleza, justamente. Então, você vai ter água beça de luz, né? Quanto mais, melhor. Aqui, como nós somos
um centro terapêutico, a gente põe água também em vários aparatos radiônicos, nos totens todos, né? E a água vai toda e cada vez mais pessoas precisando. E essa água é transformadora, tá bem? Lembrando também que nós estamos abençoando a irmã água. Essa irmã água transformada, a água é um ente único no planeta. Essa água precisa ser curada, precisa ser abençoada, precisa ser envolvida em códigos de amor, de luz. Então, essa água do seu copo, da sua xícara, quando ela passa pelo seu corpo, vou falar aqui como alquimista, sai no seu xixi e vai voltar para a natureza, ela está carregada de códigos. Então, aqui estão rindo de mim, mas eu sou alquimista, eu falo essas coisas. Essa água vai abençoar o planeta. Nós estamos transmutando. Então, é um trabalho mais precioso do que vocês estão pensando. E aí, a Conceição colocou aqui para nós. É impressionante como a água fica mais leve depois de estar nos totens, viu? Olha aí, Conceição. Gratidão pela sua informação, porque, não é? Ela se transforma realmente. E a Sônia colocou aqui para nós. Boa noite, Sônia, querida, trabalhadora da luz também. Gratidão, pois desde que recebi os meus totens aqui em casa, a casa está mais harmoniosa. Olha só a observação dela. O meu irmão está mais calmo e até o meu cachorro. Nós estamos rindo porque a Sônia, querida amiga, fez parte aqui presencialmente conosco. Hoje ela está em outra cidade, mas estamos unidos, né? E ela coloca dos nossos irmãos cachorros, porque aqui a gente sabe a história, né, Sônia, dos irmãos do reino animal. E até o meu irmão cachorro, o meu cachorro já está mais gordo, curou, que maravilha! E agora ele bebe a água que eu coloco no altar. Que lindo! Olha